Porque isso aqui é o espaço em que eu posso ir fundo antes de te trazer de volta para o mundo, te trazer de volta para a realidade. Eu queria te embarcar numa viagem milenar. Sim, vou te embarcar numa roubada. Eu queria te embarcar numa viagem de milênios sobre símbolos e marca, porque essas duas coisas estão intrinsecamente ligadas e elas são muito, muito antigas. Muito antes da gente aprender a escrever, a gente aprendeu a contar histórias. E, observadores de padrões que somos, a gente aprendeu que existe uma correlação entre as estrelas no céu e os ciclos do nosso pequeno planetinha azul. Para que essa percepção de que determinadas estrelas estavam relacionadas ao tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ficar em casa porque estava muito frio e estava nevando, para que essas relações virassem constelações, ou seja, para eu poder identificar aquele conjunto de estrelas, eu comecei a conectar uma na outra, e para que essas constelações ganhassem nomes, e para que esses nomes ganhassem histórias, não demorou muito. E essa aí é Orion, o Guerreiro, uma das infinitas constelações que serviam para ajudar a passar o tempo e a contar o tempo. Quando Orion estava mais presente no céu, era uma determinada estação do ano, que eu não lembro e eu não vou pesquisar agora. E aí, essa determinada estação do ano poderia ser a estação de caça, porque não dá para plantar. E aí, Orion, Guerreiro. Tô inventando? Tô inventando. Vamos parar aqui e colocar no Google? Não. Então, não demorou muito para a gente contar histórias sobre as estrelas e como essas constelações afetavam o dia a dia na Terra. Então, seres celestiais afetando o dia a dia na Terra existem talvez antes dos próprios deuses. Isso é um papo para depois, mas eu só queria falar para vocês que as estrelas elas simbolizam alguma coisa e simbolizar algo através de imagem é muito antigo. E era isso que eu queria contar para vocês. Pensa que a primeira marca humana é a marca do próprio homem na parede. Quando o cara assoprou aquela tinta, ele deixou na parede um sinal para o resto da história da humanidade de que a gente existia e existiu alguém ali. Isso é muito da hora. Olha o quanto significado carrega esse símbolo numa parede, que não deixa de ser a marca de um ser pré-histórico que comunica mensagens com mais de 20 mil anos de idade. Algumas dessas marcas têm acho que 40 mil anos de idade. É muito louco isso. Tipo, se você for de verdade mergulhar na história das marcas, você vai parar a dezenas de milhares de anos atrás. E por isso que você está aqui, para fazer essa viagem comigo. Dizem que um dos primeiros papiros que se encontrou lá na Babilônia, que foi quando a gente aprendeu a escrever, era um anúncio. Ou seja, a publicidade também é algo antiquíssimo. Uma das primeiras profissões do mundo era o publicitário. Bom, depois a gente passou a usar marca para identificar o autor de algo. Então era muito comum na antiguidade, tipo, os vinhos serem assinados pela família que produzia aquele vinho. Se o vinho era bom, todo mundo ficava feliz e ia lá abraçar o seu Giuseppe. Se o vinho era ruim, todo mundo ia lá tacar fogo na vinícola do seu Giuseppe. O povo era meio radical. Então a gente tem um tempo de usar marca e símbolo para identificar um produto. E acreditem no tio Ricardo, tem empresa que faz isso até hoje, você acredita? Que usa a marca simplesmente para identificar quem faz determinado produto. Quem sou eu para dizer que essa pessoa está atrasada? Eu não sou ninguém. Mas talvez a gente possa ter outras utilidades para a marca. Você não acha? Eu acho. Depois de algum tempo, surge a igreja. Eu não vou entrar aqui no conflito religioso, eu só quero dizer alguma coisa sobre a igreja, que é eles são uma das instituições que melhor soube usar símbolos para comunicar uma ideia na história da humanidade.
o quão carregado de símbolos são as religiões. E não é à toa, porque os símbolos contam uma história, os símbolos carregam ideias, e os símbolos servem para representar como eu estou conectado com aquela ideia que é muito maior do que eu. Essa história de marca passa também por saber usar símbolos para comunicar ideias. Isso é muito importante hoje, mas já era muito importante há pelo menos 2000 anos. Para mais, né? Os egípcios também já usavam. Então, tá? 4, 5 mil aí? Não, 4 mil antes de Cristo, uns 6 mil anos, ó. Então, estamos voltando bastante na história. E aí, de identificar produtor e identificar uma ideia para identificar produtos. Se você chegou até aqui, é muito provável que você goste desse tipo de conteúdo. Então saiba que nesta página aqui tem mais desses vídeos e no YouTube tem todos os vídeos juntos numa série chamada MBA em Branding. Então vai lá, não perde, que tá muito bom.